Começa agora mais um programa Eleições 2020 com os candidatos à Prefeitura de Praia Grande. Danilo Morgado, do PSL, e Raquel Kine, do PSDB. A candidata do PSDB, Raquel Kine, não pôde comparecer no debate ao vivo por razões pessoais. Por isso, em acordo com as assessorias dos candidatos, gravamos um programa de entrevistas com cada um deles. Os dois candidatos terão o mesmo tempo de entrevista e responderão as mesmas perguntas. Nos dois primeiros blocos, quem responde é o candidato Danilo Morgado, do PSL, e nos dois últimos, a candidata do PSDB, Raquel Kine. O tempo de resposta será administrado pelo próprio candidato. E no programa Eleições 2020 de Praia Grande, apresentamos os candidatos por ordem alfabética, conforme registro na Justiça Eleitoral. Primeiramente, o candidato Danilo Morgado, do PSL. Danilo Morgado, 35 anos, nascido em Santos. Há 11 anos mora em Praia Grande. Candidato pelo PSL. Estudou sempre em escolas públicas e aos 18 anos foi aprovado para trabalhar na Sony, no Japão, onde estudou sobre administração de pessoas, liderança e gestão. Iniciou na vida política como chefe de gabinete na Câmara Municipal. Foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa, chegando ao seu ápice dentro do Poder Legislativo como secretário parlamentar no Senado Federal, onde está até hoje. Em Brasília, é o elo de ligação entre os vereadores e prefeitos com o governo federal, auxiliando municípios com falta de recursos a conseguirem verbas junto ao Poder Executivo. Danilo, a gente começa então com uma pergunta, acho que é a mais expressiva. Por que você quer ser prefeito de Praia Grande? Muito obrigado pela oportunidade de poder responder. Quero ser prefeito da minha cidade porque eu a amo. E isso fica muito claro quando eu venho para um debate, quando eu me coloco à disposição da população para debater ideias e não ataques, e a outra candidata não está presente. Porque um prefeito tem que saber debater, conversar e estar pronto para o contraditório. Isso se percebe atualmente porque o governo que atua hoje não ouve o servidor, não ouve a população e durante a eleição não quer debater os projetos. E eu quero ser prefeito da cidade para mudar isso, para mudar essa forma de governar. Para ter uma forma de governar mais próximo, para cuidar das pessoas, para dar oportunidade. Quem me acompanha no dia a dia sabe a esperança que nós estamos levando. Eu não levo sozinho a esperança, eu sempre deixo muito claro que eu tenho Deus na minha frente, tenho a população do meu lado, e a cada dia conquistando o nosso espaço. Ficou muito claro isso no primeiro turno, que a população quer um nome novo para o governo. E eu serei o nome para trazer investimento, para melhorar a cidade, para tudo que é bom continuar e ampliar, mas para fazer muito melhor, porque é a cidade que eu amo, é a cidade que eu escolhi viver e é a cidade que eu escolhi dedicar a minha vida. E a gente começa então esse bloco com as perguntas dos munícipes. Vamos à nossa primeira pergunta de munícipe. Eu sou Sara Rogatti, sou moradora aqui do Canto do Forte, na Praia Grande. Gostaria de saber dos candidatos qual é a proposta ou o plano de ação que eles têm para lidar com uma possível segunda onda de Covid aqui na cidade de Praia Grande. Pode responder, candidato. Eu sempre deixo muito claro que quem governa e quem comanda a cidade é o prefeito. Então, muitas pessoas me perguntam se eu aceitaria um lockdown na cidade. Eu sei que isso pode se tornar algo jurídico, uma disputa judicial, mas o lockdown eu sou totalmente contra a cidade. Eu acho que tem que manter com todos os cuidados necessários, tem que manter com utilização de máscara, tudo que hoje está programado para se fazer. E tem que fazer uma coisa diferente do que tem feito. Ao invés de reduzir a quantidade de ônibus, que é o transporte coletivo, tem que aumentar. A gente tem que ter mais ônibus para o ônibus não ficar lotado, colocar mais linhas para trabalhar e para que a população não corra risco. Não adianta o prefeito fechar o comércio, perseguir o trabalhador, porque daqui a pouco a cidade vai quebrar. Não adianta eu cuidar da pessoa para ela não pegar o Covid e ela morrer de fome. Então eu preciso cuidar da cidade, eu preciso dar oportunidade. Tudo o que for necessário fazer nós faremos, mas eu não fecharei comércios, nós vamos aumentar e já conversei com as pessoas que vão cuidar do transporte ao meu lado e a cobrança é para que aumente o número de ônibus, porque de nada adianta o comércio fechado e as pessoas dentro do ônibus lotado. O shopping, haviam reduzido o horário do shopping, tem que fazer o contrário. A gente precisa expandir o horário para que as pessoas não vão todas as pessoas no mesmo horário. Então eu farei o possível para cuidar da cidade. Claro que não é fácil isso para um governante, estou preparado para isso, preparado para receber recursos federais, a cidade vai ser bem cuidada e vai ter alguém que consegue ter um elo de ligação com o governo federal, que é que não tem hoje. E a gente precisa de mais investimento. Embora tenha vindo muito dinheiro público para a Covid agora, que está sendo investigado, mas não foi investido da forma certa. Eu vou cuidar da cidade
da melhor forma possível. Temos mais uma pergunta de um morador de Praia Grande. Meu nome é Edna, sou moradora da Vila Mirim 2. Minha preocupação é em relação às chuvas, que quando chove alaga tudo, não só no meu bairro, como na Praia Grande toda. O que vocês poderiam estar fazendo? Então, Edna, muito obrigado por sua pergunta. No Anamirim, né? É um lugar esquecido. É um lugar esquecido realmente por esse governo. Um governo que se diz tão técnico, mas esquece em resolver o problema de tubulações, desassorear os rios que passam ao redor da cidade, que estão abandonados, e eles sempre têm uma desculpa dizendo que isso é falta de licença ambiental. Eu descobri que um dos rios, a licença ambiental, foi pedida 6 meses atrás. Então você, na sua casa, que sofre com enchente, com inundação, eles só se preocuparam 6 meses atrás, de forma estranha. No ano eleitoral, foram pedir uma licença ambiental que leva muito tempo. O que a gente precisa fazer é aumentar o tamanho da tubulação e fazer obras de infraestrutura, uma macro-drenagem, uma micro-drenagem, onde necessário for, que façam diferença na vida das pessoas. E não ficar asfaltando a mesma rua 3 vezes, não ficar asfaltando a Praça da Cabeça lá, que quebraram asfalto e colocaram, quebraram asfalto e colocaram. Vamos investir para a população parar de sofrer. Você não vai mais sofrer com isso na sua porta. Não garanto que no primeiro mês, mas do primeiro dia para frente vamos começar a trabalhar por vocês. Agradeço o carinho que eu recebo na Vila Mirim, me sinto em casa com vocês, porque eu sei quanto vocês sofrem, eu sei das necessidades e eu conheço nossa cidade de verdade. Pode ficar tranquilo que é compromisso meu cuidar de vocês e não deixar mais sofrer dessa forma. Vamos à nossa terceira pergunta de munícipe. O meu nome é Vicente de Paulo Faria, sou morador do bairro Tude Bastos. Eu queria saber sobre a saúde. Como é que vai ficar o atendimento nas USAFAs? Porque antigamente ele estava fazendo exame de laboratório nas USAFAs. Parece que agora eles pararam, né? Eu queria saber se vai ter alguma mudança. Na saúde da cidade, o problema é muito complexo. Eu falo que se eu tivesse uma entrevista de 20 minutos, eu ficaria os 20 minutos falando sobre saúde. Porque de nada adianta melhorar o restante se a gente não salvar a vida das pessoas. As USAFAs estão abandonadas, está faltando médico, está faltando estrutura, está faltando a valorização do profissional que trabalha dentro da USAFA. Eu sempre deixo muito claro, se eu quero resolver o problema na saúde, eu preciso valorizar o servidor da saúde e apoiar esse servidor da saúde. Em relação aos exames, vamos fazer um mutirão de exames. Em 45 a 70 dias no máximo, vamos zerar a fila de exame na cidade. Tem uma demanda reprimida de exame muito grande e a cidade não está evoluindo, ao contrário, está acumulando. Arrumaram uma desculpa durante a pandemia, dizendo que são exames eletivos, que dá para esperar, mas a dor e o sofrimento das pessoas não dá para esperar. A saúde das pessoas não dá para esperar. Então, no início do ano, logo no começo, faremos até um centro diagnóstico que não precisa estar presente, dependendo do exame, vai ficar de outra forma, e esse centro diagnóstico com médicos vai emitir o laudo. Então, o exame será feito e esse centro diagnóstico vai ajudar nesses laudos. Vamos zerar a fila de exame para que as pessoas parem de sofrer. Vamos zerar a fila também de cirurgias, até cirurgias eletivas, que eles falam, não precisa. Não precisa porque não são eles que sentem essa dor e esse sofrimento do dia a dia. A saúde é um compromisso meu, a saúde é prioridade e eu vou cuidar sim da saúde da cidade, porque eu não aguento mais ver minha população sofrer dessa forma. Agora o candidato responde às perguntas dos nossos convidados. E quem faz, então, a primeira pergunta é o nosso convidado presidente do CDL de Praia Grande, Antônio Luiz de Souza. Senhor candidato, candidata, a nossa pauta da Câmara de Dirigentes Lojistas hoje é entender o que farão, se eleitos no Executivo, em relação à burocracia imposta às empresas da cidade. Nós sabemos que tem casos que demoram de 1, 2, 3 meses e até 2 anos para regulamentar qualquer tipo de situação e vindo multas em cima, né? A gente entende que também essa parte burocrática tem que ser feita, porém, ela tem a possibilidade de ser digital? Essa é a nossa pergunta e gostaria de saber também se vai dar abertura para a voz dos comerciantes junto da sua gestão. Candidato? Antônio, muito obrigado pela sua pergunta. Gostaria muito de falar sobre isso e você realmente trouxe o que eu queria falar. Até estava gravando um vídeo hoje sobre isso. Essa burocratização com os comerciantes é terrível porque atrapalha a cidade.
E como você mesmo já deixou muito claro, fez uma crítica ao que acontece, fica exposto que o atual governo não está preocupado com os comércios da cidade. Que o atual governo dificulta a vinda de comércios e dificulta a oportunidade das pessoas que querem trabalhar na nossa cidade. Com a gente vai ser o contrário. Tanto para a liberação de alvará, para início de uma nova empresa, de um novo comércio, vamos facilitar. Você falou exatamente o que está dentro até da minha revista falando sobre isso, sobre ter o atendimento online e facilitar as coisas para andar. Parece que na prefeitura tudo trava muito. Eu conheço uma pessoa que queria abrir um comércio, levou 3 a 4 meses para abrir esse comércio, não conseguiu, demorou tanto que desistiu, foi abrir em Boituva. Ele contrataria inicialmente 110 pessoas, 110 famílias teriam seu sustento, e hoje são 300 pessoas de Boituva que trabalham no comércio dele. Então, quando o próprio comércio identifica esse seu sofrimento, essa sua dor, e traz para o governo, e o governo nada faz, isso tem que ser mudado. Então a população da Praia Grande, você comerciante que tem o seu comércio na cidade, percebe o que tem que mudar. Porque na pergunta da CDL, já fica muito claro uma pergunta e uma crítica ao atual governo. Foram 28 anos no poder e eles não modificaram isso. Foram 28 anos dificultando a vida dos comerciantes. De 28 anos fazendo uma força-tarefa que nunca é instrutiva, mas sempre é punitiva. Está na hora de um prefeito que instrui, que ajuda, que auxilia a população. Vocês, comerciantes da cidade, serão um braço muito importante pós-pandemia. Não é a prefeitura que vai sair por aí distribuindo dinheiro, dando uma bolsa à pandemia. Não, são vocês, gerando renda, gerando arrecadação, dando oportunidade. Teremos parcerias nesse ano para que vocês parem de sofrer. Teremos microcrédito, um crédito pela prefeitura, a prefeitura em parceria com o banco, no valor de até R$5.000, vai ser pago em 24 vezes, vai ter um tempo de carência grande, os juros vai ser mais baixo do que os juros do BNDES, então vocês vão ter uma prefeitura parceiro. E eu aguardo vocês para a semana que vem, assim que eleito, estar conversando com a CDL, trazer as propostas para que possamos começar 2021 de forma diferente, para que vocês possam sorrir, ter esperança e me ajudar. E juntos assim podemos fazer uma cidade muito melhor. E quem faz a segunda pergunta deste bloco é o nosso convidado, advogado, Dr. Roberto Mohamed. O Hospital Irmã Dulce, que é parte importante do atendimento do SUS no município de Praia Grande, passou recentemente pela possibilidade de perder o seu imóvel numa ação que representava uma mínima parte do valor desse imóvel. Os candidatos têm algum projeto para resolver a situação desse hospital, que é tão importante para Praia Grande e para todo o litoral sul, equacionando as dívidas do hospital, trabalhando junto, já que a prefeitura se omitiu nesse episódio? Dr. Roberto Mohamed, fico muito feliz também com essa pergunta. É bom que eu consiga esclarecer o que está acontecendo e até desmentir algumas fake news criadas pelo outro lado. O Hospital Irmã Dulce, sim, estava sendo leiloado. Eu entrei com uma ação pedindo para que parasse, e parou nesse momento, está parado, não vai ser leiloado nesse momento. E eu peço para todo mundo na cidade, quando eu falo, tem um problema aqui, tem um problema ali, eu falei, por favor, se conseguir suportar até dia 1º de janeiro, a gente começa a resolver os problemas da cidade. O Hospital Irmã Dulce é muito importante, é o único hospital que temos na cidade. Imagina se a gente perder o único hospital. E já é um hospital com muitos problemas. Um hospital que foi contratado falso médico, e que a candidata do Dória deixou muito claro que ela não sabe quem é um falso médico e que ela não administra a prefeitura, que isso não era culpa dela. O seu vice, que é o presidente da Câmara, ele se negou a fiscalizar. Gente, isso não é um ataque, isso é a realidade. Ele se negou a fiscalizar o falso médico. Então que fique claro, do lado de lá tem uma candidata que ela não se importa com o falso médico, não se importa com as vidas que foram ceifadas, com as pessoas que morreram e sofreram por causa desse falso médico, e tem o seu vice, alguém que não fiscaliza. Alguém que acha que quem tem que fiscalizar é o Ministério Público, tem que entrar com ação judicial, então é diferente. Eu serei o prefeito que vou cuidar. Ninguém vai tomar o Hospital Irmã Dulce, não, na nossa gestão. Vamos ter cuidado, se necessário, um aporte financeiro, uma parceria. A gente não pode deixar a população sofrer. Eu quero ser prefeito e serei prefeito da Praia Grande para a população não passar mais por isso. Para a população não ter uma Câmara que é omissa. Se a Câmara for omissa, o prefeito vai cobrar, o prefeito vai acompanhar, porque quem cuida da cidade é o prefeito. Não pode ser omisso. Ficou muito claro já durante a pergunta que a prefeitura foi omissa, que a prefeitura não se importa com as pessoas que estão morrendo ali dentro. Eu me importo cada um da Praia Grande que está morrendo, cada um que está sofrendo, me importo com o professor Marcelo, um amigo pessoal, professor, morador de Samambaia, que morreu aguardando
um exame do coração, nem pelo exame ele passou. Então são as pessoas da Praia Grande sofrendo, enquanto eles estão preocupados em comprar salsicha superfaturada, em fazer castelinho na praia. É isso que a população quer mesmo? É isso que quer continuar? Eu sempre deixo muito claro, quem está satisfeito, 100% feliz e acha que nada precisa mudar, continue votando quem está aí. Quem acha que a cidade merece mais, que a cidade precisa ser melhor, vai nos acompanhar, vai estar conosco e vai votar no 17 nesse domingo. Temos mais uma pergunta do advogado e professor universitário Dr. Fabrício Pozocco. Diante do problema da pandemia, os pais estão muito preocupados como retornar os seus filhos para a escola. Como fica essa situação do ensino municipal? Quais são as medidas que a prefeitura tem preparado para esse retorno às aulas? Doutor, eu tenho conversa com muitos professores. Eu deixo muito claro que teremos um governo diferente, um governo agora que ouve as pessoas. Então, com toda a parte técnica nossa, nesse momento não vai voltar, até porque já estamos no final do ano, mas acreditamos que diminuindo essa onda, ano que vem começa. Com todos os cuidados vão precisar ter, vão precisar realmente requalificar e ajudar os professores, porque eles começaram a dar aula online, coisa que a maioria deles não estava preparado. Então a gente precisa dar uma atenção ao servidor público da educação, porque eles sofrem junto. E eles estão desmotivados. E para que tudo volte ao normal, claro que precisa aguardar a parte de saúde, se vai ser liberado, se pode ser, porque conosco o pensamento é que a educação tem que evoluir. Agora tem que ter aula online também, como extracurricular, como apoio, e aos poucos a gente vai voltando à nossa vida ao normal. Mas a diferença do agora e do 2021 é que vai ter um prefeito que vai ouvir as pessoas, que vai sentar com os professores como vamos adequar a cidade. E sim, vai ter uma educação de qualidade, mas com todos os cuidados, valorizando aqueles que trabalham pela nossa educação e preocupado com as nossas crianças, adolescentes e jovens que estão dentro das nossas escolas. Agora a pergunta do presidente do LIDE Litoral Paulista, Jarbas Marques. A violência, de uma forma geral, é um tema que atinge o nosso país há décadas, seja a violência do crime organizado, seja a violência contra minorias, negros, mulheres, seja a violência sexual contra crianças e adolescentes e outras formas. Especificamente na Praia Grande, ela tem crescido recentemente. Qual a sua ação como líder da Prefeitura para enfrentar essa violência e como envolver o Ministério Público, o Governo Estadual e o Governo Federal nas ações que serão aplicadas? Segurança na cidade. Eu quero que comente quem estiver acompanhando a live, aqui, quem estiver acompanhando online, se sente seguro na cidade. A gente precisa resolver segurança começando como? Assumindo que a cidade é insegura. A gente precisa assumir que a Praia Grande é insegura. Para isso, a gente começa mostrando que atualmente é a 9ª cidade mais violenta do estado de São Paulo. Para a gente melhorar o turismo de negócios, que eu sei que estão preocupados também, a gente precisa diminuir essa violência. O diálogo com o Ministério Público, o diálogo com o governo do estado é necessário. Não dá mais para ter um prefeito que fecha seu gabinete e acha que todo mundo tem a obrigação de correr atrás dele. O prefeito tem que ir no Ministério Público, o prefeito tem que ir no governo do estado, tem que ouvir, tem que cobrar o efetivo da Polícia Militar. A Praia Grande, embora tenha um prefeito que é do partido do Dória, do partido do governador, não tem o apoio do governo. Precisamos cobrar, é um compromisso meu. Logo no início, primeira semana, eu serei recebido no Palácio, irei com 16 deputados estaduais e federais, amigos próximos, preocupados com a Praia Grande, cobrar o governador em relação ao efetivo da Polícia Militar, que precisa aumentar de verdade. Não dá para mandar alguns policiais durante a Operação Verão e tirar, e deixar a gente assim, cuida na época da temporada e depois tira. A população se sente segura durante alguns meses, depois se sente insegura. Ficou muito claro em alguns debates que o atual governo acha que a cidade está segura. Eu não aceito. Para mim não está segura. Para mim, o meu padrasto que esteve esses dias caminhando, um senhor de 70 e poucos anos de idade, 72 anos de idade, que esteve caminhando na praia com a minha afilhada, que tem 10 meses, e foi assaltado, bateram nele, ele não sente a cidade segura. Mas para quem anda de carro blindado, com seguranças, como a maioria desse atual governo, se sente seguro. Então a gente precisa dar um tratamento na segurança, valorizando a guarda municipal, aumentando o efetivo, trocando a iluminação, cobrando sim maiores cuidados com o governo do estado em relação à Polícia Militar e fazendo uma interligação entre Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Ministério Público, fazendo uma coisa só, todos preocupados com a segurança da nossa cidade. Tenho compromisso em melhorar a segurança? Tenho sim,
Compromisso para que as pessoas queiram estar na cidade e se sintam bem andando pela nossa linda cidade. Candidato, a gente tem mais uma pergunta de morador de Praia Grande. Meu nome é Viviane e eu quero saber em questão da área da saúde da mulher aqui na Praia Grande. E também quero saber a respeito de um hospital veterinário para os animais que são cachorros de ruas. Viviane, muito obrigado pela sua pergunta. Eu fiquei muito feliz porque eu acredito que você tenha lido meu plano de governo ou tenha visto a nossa revista. São 2 projetos e compromissos meus. E que fique muito claro, até hoje não fizeram. Eu até estranho, nos últimos dias parece que querem fazer milagres na cidade. Que agora começaram a falar hospital veterinário, mas há 2 meses atrás disseram que veterinário, para que cuidar de cachorros, tem gente morrendo? Tem que cuidar dos 2. Não dá para abandonar os animais na cidade. O hospital veterinário é um compromisso meu. No primeiro ano ele é um pouco mais difícil de iniciar, mas temos a parceria já com o deputado Cezinha de Madureira, o deputado federal, que já garantiu recursos para o hospital veterinário. A cidade vai ter um hospital veterinário, sim. E esses recursos virão do governo federal, não vai onerar, não vai tomar IPTU nosso, não. Esse recurso ele vem, a Praia Grande merece. Mas antes disso eu queria falar aqui, não só o hospital veterinário, o hospital público veterinário. A UBASA, uma unidade básica de saúde animal, o SAMU veterinário, vamos fazer a microchipagem, vamos fazer a castração em massa, vamos cuidar dos animais na nossa cidade para que não sofram abandonos. Eu sei como é a dor, porque eu acompanho dia a dia as pessoas marcando, eu tentando ajudar, e eu faço o possível. Tem pessoas que se dedicam de coração, tem pessoas que se dedicam de coração e alma, como a Solange da ONG, Abrigo Amor Demais, um abrigo Amor Demais lindo, se dedica, colocou a sua casa à sua disposição para cuidar dos animais, nós vamos ajudar. Aquela zoonose que tem lá abandonada não vai mais continuar. Ali vai virar uma unidade básica de saúde animal, ali vamos cuidar de verdade. Vai parar de ser um matadouro de animal, mas vai ser um lugar para cuidar dos animais. Em relação à saúde da mulher, também acredito que você tenha acompanhado o nosso plano de governo, ou a nossa revista. Temos o compromisso de um hospital da mulher, que seria um centro de referência da mulher, no Guarujá tem, chamado Casa Rosa, e eu fico perguntando, por que o Guarujá tem e a Praia Grande não tem? A população, a quantidade é a mesma, a nossa renda é maior que a renda do Guarujá, mas mesmo assim a gente não tem um centro de referência de verdade, que funcione. Não adianta falar tem especialidade, não. Centro de referência, o cuidado com a saúde da mulher será muito grande. Eu sempre falo, quem cuida da mulher, cuida da família. Quem cuida da família, cuida da cidade. Uma coisa liga a outra. E quando eu vejo as mulheres abandonadas, muitas mulheres falando que não estão conseguindo fazer seus exames, que não fazem os exames anuais, eu fico preocupado. Se tem um governo que não se preocupa com a mulher, não se preocupa com os cuidados com a mulher, isso é muito ruim. E, além disso, no Centro de Referência da Mulher, teremos também atendimento psicológico, atendimento jurídico e uma atenção total para a mulher que foi agredida, para a mulher que foi abusada, para a mulher que precisa de apoio. As mulheres na cidade não estarão abandonadas. Terão um governo que se preocupa com elas, porque em 28 anos eles não se preocuparam. Agora vão até inventar, podem se preparar. E vão aparecer cada projeto bonito, mas se em 28 anos não construíram, não será em 4 anos que vão construir. E o povo quer saber, vamos lá, mais uma pergunta. Candidatos, boa noite. Eu sou o Marcelo, morador da cidade de Oceã, Praia Grande. A gente sabe que um dos fatores de segurança pública está ligado diretamente às condições da localidade em que nós vivemos, e a gente percebe que, principalmente no bairro Oceã, a gente tem uma deficiência muito grande de iluminação pública. Então eu queria saber quais são os projetos do novo prefeito para a revitalização da iluminação das ruas da cidade de Oceã. Obrigado. Marcelo, muito obrigado pela pergunta. Iluminação é uma preocupação minha, tanto que toda vez que eu falo sobre segurança, eu trago a iluminação para dentro. Eu falo que onde tem luz, né, o mal não vai reinar. O bandido não vai reinar onde tem luz. Então a gente precisa iluminar a cidade. Hoje a iluminação amarela, a iluminação antiga, até Mongaguá, que é uma cidade menor, já está trocando tudo por LED. É um compromisso nosso começar logo no início do ano, já tem projeto aprovado, já tem tudo encaminhado para que possamos iluminar a cidade. Praia Grande vai ser sim uma cidade luz, uma cidade iluminada, uma cidade que vai ter claridade e vai ter apoio sim ao Oceã. Eu sei que sofre muito em relação a isso, muita gente reclama da insegurança no Oceã. Além da iluminação, vocês vão ter um cuidado com a segurança para que vocês possam andar em paz no Oceã, andar em paz na Mirim, andar pela cidade, se sentir bem na cidade que estamos.
E aqui o munícipe tem vez, a TV Tati Band Litoral dá voz a você para interagir com os candidatos. A gente tem mais uma pergunta. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os candidatos aqui, que hoje haverá um debate na TV Band, sobre os comércios. Se algum dos dois tem alguma proposta de flexibilizar um pouco os impostos para a gente, né? Para a gente trabalhar um pouquinho mais sem pressão, sem nada, porque a tributação municipal é muito cara para manter o comércio aqui na cidade. Gostaria que os dois respondessem qual dos dois vai ter uma proposta melhor para a gente poder apoiar, ok? Meu nome é Enéas, da Praia Grande. Obrigado. Oi, Enéas, muito obrigado pela sua pergunta. Em relação ao comércio, você já respondeu. Você já fez internamente, eu sei que você já fez a escolha de quem será o prefeito que você vai votar. Porque o comerciante na cidade está cansado. Eu respondi uma pergunta logo no início do programa, da CDL, realmente explicando sobre isso. Precisa ter uma flexibilização e um incentivo ao comércio. O comerciante tem que ser incentivado porque vocês geram emprego. E não dá para um governo hoje dizer, depois de quase 30 anos, que agora vamos incentivar. Não incentivaram. Quantas vezes na sua porta bateu a Força-Tarefa? Força-Tarefa vem o carro da fiscalização na frente, a Polícia Militar, a Guarda Municipal, o trânsito. É a força do terror que anda pela cidade, aterrorizando os comerciantes. Isso vai acabar. Flexibilizar, motivar, dar apoio, não vai ser abandonado. Como eu falei no início, parar de punir e começar a instruir. Parar de punir e começar a motivar, começar a ajudar em linha de crédito, começar a ajudar o comércio da cidade a fazer o dinheiro girar dentro. E a gente valorizando o turismo, melhorando a cidade, com certeza todo o comércio será beneficiado. Eu preciso que você, como outros comerciantes, deem oportunidade para os jovens, vão ter uma parceria, vai ter um desconto no imposto de vocês, assim contratar o primeiro emprego, assim contratar os jovens que nós vamos qualificar através dos cursos de qualificação. Então, fico muito feliz que você percebeu que está ruim a situação no comércio e que sabe, e pode acreditar, a partir de 2021 será muito melhor para todos os comerciantes da nossa cidade. Candidato, como é que o senhor, se for eleito, buscaria então parcerias com os governos federal e estadual? Então, eu durante muito tempo trabalhei fazendo isso. Trabalhei ajudando a vir recursos para todo o estado de São Paulo. Você pega depoimentos do prefeito de Pindamonhangaba, o prefeito de Mongaguá, o prefeito de Jaguariúna, o prefeito de Cajati, Juquiá. São cidades que foram até mim, ou quando estava na Assembleia Legislativa, ou quando estava em Brasília, e falaram, preciso resolver a situação da saúde. E iríamos até o ministro da Saúde, buscar emendas impositivas. Então sempre foi o que eu fiz. E eu fico muito feliz de ter aprendido tão bem como trazer recursos, como ajudar os municípios, que agora eu quero fazer pela minha cidade. Essa foi uma escolha minha. Eu escolhi abrir mão do cargo que eu tenho no Senado, de estar no governo federal, para poder cuidar e trazer recursos. No governo estadual, é até bom para as pessoas se tranquilizarem. Muitas pessoas falam, mas você não é do partido do governador, gente. O partido do governador deixou a cidade sofrendo, não estou falando pelo governador, mas até pelo prefeito. Santos recebe a média de R$ 525 per capita, por pessoa, para a saúde. Praia Grande recebe R$ 111, é uma diferença muito grande. Então não está dando diferença, ser do partido do governador ou não, mas dá diferença quem tem articulação. Logo no início antes da gestão, já em dezembro, estarei sentado com o governador, levando as nossas demandas e levando um apoio legislativo. São deputados, está aqui me acompanhando a deputada Renata Abreu, tem o deputado Júnior Bozella, que é da região, o deputado Cezinha de Madureira, o tenente Coimbra, tem muitos deputados que são amigos pessoais e estão preocupados com a cidade. Então eles vão junto comigo cobrar o governador e pedir, governador, a Praia Grande precisa de você. Uma coisa é eleição e partido, outra coisa é tratar de governo e cidade. E eu vou cuidar da cidade de todas as formas. 2021 vai ficar marcado como o ano que a cidade mais recebeu investimento em toda a história. Isso pode ficar gravado. O combate à corrupção é um tema que ganhou força, né, nesses últimos anos. O que o senhor vai fazer, então, para que o seu governo não sofra com denúncias desse tipo? Tem que ter muito cuidado. Não fazer jogo político com jogo de negócios. É até preocupante quando eu falo, não são ataques, mas a gente tem que mostrar a realidade. Tem um vídeo do candidato a vice na outra chapa, que ele fala assim, a Câmara não é um lugar de fazer amigo, é um lugar de fazer política, ouçam bem essa frase, e negócios, essa palavra, política e negócios.
A Praia Grande não pode ser um lugar de fazer negócios. O governo não tem que ser lugar de fazer negócio. Tem que ser lugar para cuidar da população. Tem um cartel denunciado agora, foi feita uma denúncia, saiu no Diário do Litoral, de mais de 11 milhões, de 11 anos, dá quase R$1 bilhão, gente. É R$1 bilhão nosso por aí. É um cartel formado por algumas empresas. Isso é muito sério. Será que o governo em 11 anos não identificou? Ou será que o governo foi conivente nesse momento? Então, a gente tem que acompanhar. Dentro da nossa prefeitura, vai ter uma controladoria externa, que não são pessoas ligadas à prefeitura, e eles vão acompanhar todos os contratos. É como se fosse um compliance. Hoje em dia está na moda falar compliance, mas eu prefiro chamar de controladoria. Vamos ter muito cuidado para que isso não aconteça. Porque durante tanto tempo aconteceu, é só acompanhar. O atual prefeito ele tem mais de 133 processos. Gente, é muita coisa, 133 processos. Tem uma condenação, Santa Terezinha, junto com o Paulinho da Força, situação do BNDES, situação de troca de recursos, tem um salsicha superfaturada agora esse ano, tem obra superfaturada. Então a Praia Grande cansou de corrupção. E está me dando uma oportunidade agora, para eu ser prefeito da cidade, para mudar isso, para mudar essa realidade, para acabar com a corrupção que está impregnada na cidade. A gente precisa acabar com a corrupção e levar o dinheiro do povo para o povo. Porque quem paga é a população. A população paga o IPTU, a população paga o ISS, a população paga todos os impostos. Mas não está chegando na ponta. A ponta quem é o povo. Então tem que acabar a corrupção, vai sobrar dinheiro para que a gente invista mais na população. Fala um pouquinho sobre mobilidade urbana, candidato. Em termos de transporte público, o senhor acredita que falta uma integração de Praia Grande com Santos, já que é uma cidade onde muitos praia-grandenses se deslocam todos os dias para trabalhar, e aí a gente poderia pensar, talvez, em trazer o VLT para Praia Grande? Totalmente a favor do VLT. O governo que administra a cidade é contra o VLT, mas eu não consigo ser contra o VLT. O VLT vai ajudar muito. Quem é contra é porque tem alguma parceria com empresas de ônibus, porque dificulta, a empresa de ônibus vai ganhar um pouco menos. Eu não tenho parceria, minha parceria é com a população. Eu deixo muito claro, quando algumas empresas me procuram agora, nessa reta final, eu falo assim, minha parceria é com a população. Então sou totalmente a favor, vou cobrar o VLT, vou começar a trabalhar no primeiro dia pelo VLT, e dentro do município, a empresa vai ser cobrada para aumentar a frota de micro-ônibus, colocar micro-ônibus dentro dos bairros para que as pessoas, como a dona Maria, que mora no Ribeirópolis e desce a 600 metros da casa dela, e ela tem uma deficiência na perna esquerda, ela tem uma dificuldade muito grande de chegar até a casa dela, ela tem que andar 600 metros. Eu não quero mais que ela passe por isso. Eu não quero mais que a população tenha que sofrer tanto com a mobilidade urbana ruim lá dentro. Então tem que se preocupar, sim, com quem sai até Santos, quem vai até Santos, e preocupar também com dentro da cidade. Mas isso só enxerga um prefeito que conhece a realidade. Um prefeito que já andou de ônibus na vida, um prefeito que vem de origem humilde e sabe a dificuldade das pessoas e sabe dar valor a cada detalhe da vida na cidade. Falando um pouquinho sobre educação, a gente já mencionou a questão da pandemia. Agora, muitos educadores afirmam que a pandemia deixou marcas na educação, né? O que fazer daqui para frente? A pandemia deixou um atraso na educação. Eu converso muito com os professores, deixou um atraso e deixou um peso também com os professores muito grande. Ano que vem a gente vai ter que ter atividades extracurriculares, mas eu sempre deixo muito claro, as pessoas falam, você tem um plano de governo totalmente pronto? Eu falo, eu tenho um plano de governo pronto para a gente começar, sim, a fazer a cidade funcionar de forma diferente. Mas eu tenho tempo, eu terei um mês para conversar com os professores, com os administradores da educação na cidade, para que a gente faça um plano efetivo da educação, para que funcione de verdade. Como eu deixei claro desde o começo, nosso governo será um governo que vai ouvir. Ontem eu estive com 10 professores que foram até escondidos no meu escritório e falaram, por favor, a gente pode ser perseguido, a gente pode sofrer, você vai continuar tendo diálogo? Eu já marquei para a semana que vem, Deus quiser, eu sendo eleito prefeito, eu vou sentar com os professores, vamos fazer um plano de educação para que a gente possa retomar e não deixe os alunos da Praia Grande atrasados. A Praia Grande merece uma educação de qualidade. Eu deixo muito claro que a educação não é a pior da Baixada Santista, mas pode ser muito melhor. Candidato, a partir de agora, o senhor tem 2 minutos para suas considerações finais. Obrigado. Obrigado, TV Tati. Obrigado, Roberta. Oportunidade única. Se você não entendeu, acompanhando até agora, era para ser um debate. Eu me coloquei à disposição. Eu nunca fugi do debate na minha vida. Eu sempre tive pronto para ouvir. Eu sempre tive pronto para receber ataques. Mas a outra candidata se negou. Se negou a conversar sobre a nossa cidade. Se negou e em algumas entrevistas me chamou de pessoa desqualificada. Falou que debate é perca de tempo.
Perca de tempo ouvir o servidor público, tem um debate. Eu tive um debate hoje na porta da CESUV. Fui lá ouvir o servidor público. Não fui fazer campanha, não. Fui ouvir. Perca de tempo conversar com a população e ouvir quando está ruim, não. Nós temos um governo que não assume seus erros. Um governo que sente uma cidade perfeita e que falta em um debate como esse. Temos um governo onde a candidata sente que o seu diploma de engenharia é muito melhor e muito maior do que a população, mas não é. Não é maior do que a dor do que se sofre a cada dia. Então isso tem que mudar. Ontem, quem acompanhou, o prefeito esteve na Vila Sônia, algumas pessoas se manifestaram contra ele e ele atacou aquelas pessoas, dizendo ali que o tráfico não estava querendo deixar ele passar. Tráfico não, porque eu estou vendo os vídeos nas redes sociais, são moradores lá revoltados. 28 anos, faziam 20 que ele não andava na Vila Sônia por aquele lugar. Então as pessoas estão direito a estarem satisfeitas. Não precisa ter medo, a Praia Grande vai ser muito melhor. Vocês terão um prefeito que vai dar paz para a cidade. Chega de fake news e ataques. Vocês estão acompanhando o linchamento virtual que estão fazendo contra a minha vida, contra a minha família, até contra a minha mãe, uma senhora. Mas eu já estava preparado para isso, porque eu não faço isso sozinho, eu represento cada um de vocês. E você, que estava na dúvida, que é quase Danilo, está na hora de decidir, de ser Danilo, de optar pela mudança para fazermos uma Praia Grande para todos. Meu número é 17, que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada, candidato. Sucesso aí nessa empreitada que ainda tem pela frente. Obrigado. Boa noite, candidata. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Roberto. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Obrigada. E de acordo com as regras do nosso programa e obedecendo a ordem alfabética, agora apresentamos o currículo da candidata Raquel Kine. Raquel Kine, 62 anos, moradora de Praia Grande desde 1969, candidata à prefeitura da cidade pelo PSDB, engenheira civil, graduanda em Direito e pós-graduada em Informática. Começou a trabalhar aos 12 anos em uma loja de roupa, depois em um consultório dentário. Passou também por uma construtora, onde se encantou pela área da construção civil. É sócia fundadora da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Praia Grande. Iniciou sua carreira no Poder Público em 1993, na Secretaria de Obras do município, sendo a primeira mulher a ocupar essa função. Foi diretora técnica da autarquia ProDPG e superintendente da mesma entidade, acumulando ainda a Secretaria de Governo. Foi superintendente e autoridade de trânsito no biênio 1999-2000. Raquel, a gente começa com a pergunta mais expressiva. Por que a senhora quer ser prefeita de Praia Grande? Bem, Roberta, eu venho de uma caminhada ao longo dos os últimos 28 anos, trabalhando no poder público, à frente dessas várias pastas, já faltou transportes, na agência metropolitana, e tenho um conhecimento vasto da cidade, e nós não podemos deixar a nossa cidade andar para trás. E o nosso foco, essa minha candidatura, ela representa a sociedade como um todo, querendo andar para frente, querendo permanecer toda essa estrutura, todo o desenvolvimento e ampliando isso ao longo dos próximos 4 anos. Então, esses 28 anos foram de superação. Nós trabalhamos muito na cidade, saímos do nada, né, daquelas pessoas falam assim, a gente não pode viver de passado, a gente tem que valorizar a história, porque na história estão todas as nossas respostas, né? E a gente, analisando a história da nossa região, a gente consegue entender o que tem acontecido nessas cidades, dos 9 municípios, com uma má gestão. Então, a gente vem de 1993 com um projeto de planejamento da cidade, um planejamento em todas as áreas, com elaboração de leis para todas as áreas, e a gente vem cumprindo, executando tudo isso, e não dá para a gente simplesmente largar, né? O prefeito não tem mais reeleição, era o segundo mandato dele, dos 5, né, que ele já teve, e eu fui convidada, uma honra para mim ter meu nome indicado, e uma responsabilidade muito grande substituir o Mourão, que é um grande líder da nossa cidade. Então, eu nunca fugi de nenhuma missão, já participei com ele de tantas secretarias, às vezes secretarias
totalmente diferentes daquilo que eu atuava, mas para mim é sempre um conhecimento a mais, e fazer essa campanha agora é um grande aprendizado em todos os sentidos, não só para a minha vida pessoal, mas nessa parte de campanha, e é uma missão que eu vou levar a termo, a gente vai enfrentar, e com certeza a parte de administrar será o menor problema. Enfrentar a campanha foi muito sofrido assim, em termos de... Eu sou uma pessoa muito do bem e uma pessoa que trabalha muito e discute projetos. Eu tenho 28 anos só de prefeitura discutindo a cidade. Eu discuto com pessoas que querem discutir a cidade, e eu vou continuar fazendo isso, discutindo com a população, discutindo com os técnicos, discutindo com os eleitores, porque o que eu preciso é ouvir, receber as demandas que ela já vem caminhando com uma solução. E é por isso que eu me sinto muito privilegiada de estar aqui hoje, falando que eu serei prefeita da cidade de Praia Grande, porque nós vamos oferecer mais e mais serviços, devolvendo os impostos pagos e qualidade de vida para a população. A gente começa então com a nossa primeira pergunta de munícipe. Eu sou Sara Rogatti, sou moradora aqui do Canto do Forte, na Praia Grande. Gostaria de saber dos candidatos qual é a proposta ou o plano de ação que eles têm para lidar com uma possível segunda onda de Covid aqui na cidade de Praia Grande. Bem, nossa cidade, ela foi uma cidade referência na pandemia, né? Ainda foi uma cidade que, tendo em vista todo o investimento na saúde básica que o Mourão fez lá atrás, com as unidades de saúde da família, são 30, conhecendo sua população, né, aqueles médicos, aquela equipe cuidando daquela população, tínhamos o prontuário eletrônico e o conhecimento de todas as pessoas com comorbidades durante a pandemia, e pudemos dar uma atenção muito especial. Além disso, o hospital foi equipado, fizemos o hospital de campanha, que ainda não foi desmobilizado, e nós tivemos os maiores índices de recuperação na Covid, sendo referência no estado e no país. Então, nós trabalhamos, o SUS, nesse momento na Praia Grande, ele representou tudo, ele superou a parte privada, os melhores hospitais. Por quê? Por conta da saúde básica. E nós vamos continuar investindo nas USAFAs, teremos mais 4 ainda, uma delas focada na saúde da mulher. E essa saúde básica com mais médicos, com mais especialidades, diminuindo esse tempo de consulta e de exames e de retorno dos exames, que hoje é uma queixa, porque a gente nunca pode falar que está tudo bom, né? A gente é uma cidade que recebe de 6 a 10 mil pessoas, dependendo do ano. Então, não é somente manter a estrutura que nós temos na cidade. A gente tem que ampliar, ano a ano, todos os serviços na área da saúde, na área da educação, na área de assistência social, em transporte, em tudo, porque 6 mil pessoas demandam esses serviços. Então, na Covid, hoje nós estamos ainda numa pandemia, né, controladíssima na nossa cidade, e o grande erro que eu aponto como pessoa, como cidadã, foi o governo não ter fechado suas fronteiras. Quando começou a pandemia, nós demoramos para tomar essa atitude, fora as vaidades políticas, fora essa guerra, né, de presidente com o governador, os municípios ficando ali, ele com o problema, porque quem tem o problema é o prefeito. Quem carrega todo esse problema em todas as áreas é a prefeitura, é o vereador na ponta, recebendo as demandas dos munícipes, porque o Estado e o governo federal, eles são abstratos, né? E ficam com a maior fatia do bolo, né, dos impostos. Então, a gente entende que se o governo tivesse tomado uma providência melhor, não teríamos esse problema, mas hoje estamos controlados no município e não dá mais para aguentar isso de fechar o comércio, da gente paralisar tudo isso, porque daqui a pouco nós estaremos morrendo de fome, né? Então, nós temos que enfrentar isso com a saúde organizada do jeito que temos em Praia Grande. A gente tem mais uma pergunta de um morador de Praia Grande. Meu nome é Edna, sou moradora da Vila Mirim 2. Minha preocupação é em relação às chuvas, que quando chove alaga tudo, não só no meu bairro, como na Praia Grande toda. O que vocês poderiam estar fazendo?
Não é bem assim, né? Nós somos uma cidade que tem um plano de macro-drenagem, explicando que é um plano de canais. Nós traçamos lá atrás, porque as cidades são no nível do mar, né? Um pouquinho para baixo, São Vicente acho que é a pior situação, mas nós enfrentamos isso com planejamento e com execução. E agora nós estamos fazendo os canais no Tudo de Bastos, o caso dela é na Mirim, também temos que desassorear o rio Acaraú-Mirim. No Princesa, nós temos um grande investimento em canal que vai sanar todos os problemas de alagamento. É o pior caso da nossa cidade, é no Jardim Princesa. E lá nós estamos finalizando o licenciamento ambiental, porque dependemos do Estado para licenciar o projeto. Não podemos fazer porque queremos, nós precisamos do licenciamento. Então, o pior caso que nós temos no Princesa também já está encaminhado. No Acaraú-Mirim é o canal que vai resolver esse problema dela, já estamos atuando. E vem o desassoreamento de toda a continuação do canal, chegando na Vila Sônia, no Jardim Marília, no Tudo de Bastos, onde nós temos grandes, vem alagamentos que são advindos da maré cheia, não é de chuva. E se coincide maré alta com a chuva, aí fica ruim, que são um problema das nossas comportas da década de 50, que nós já estamos há 11 anos tentando recolocar as comportas e nós acabamos mudando esse projeto para o canal dos japoneses, que já está também em andamento. Então, eu acredito que agora no próximo governo a gente consiga sanar todos esses problemas de alagamento e da entrada de água da maré nos bairros da nossa cidade. Vamos à nossa terceira pergunta de munícipe. O meu nome é Vicente de Paulo Faria. Sou morador do bairro Tudo de Bastos. Eu queria saber sobre a saúde. Como é que vai ficar o atendimento nas USAFAs? Porque antigamente ele estava fazendo um exame de laboratório nas USAFAs. Parece que agora eles pararam, né? Eu queria saber se vai ter alguma mudança. Não pararam. Continuam fazendo os exames laboratoriais. Deve ter acontecido algum problema pontual, mas eles continuam, as USAFAs continuam fazendo os exames laboratoriais e qualquer problema, o município deve entrar em contato pelo 162, que é a nossa ouvidoria, né? E registrar, porque está normal, essa parte de exames não mudou e não vai mudar, muito pelo contrário. Nós vamos ampliar o credenciamento de unidades particulares para que a gente possa atender mais rápido o nosso munícipe. Hoje, às vezes, tem uma espera, tanto para consultas, especialidades ou para exame, que a gente quer reduzir esse tempo e nós já começou com o governo Mourão, a redução desse tempo com o credenciamento de unidades particulares, tanto para exames como para a primeira consulta. E findando essa primeira consulta, ele retorna para o atendimento na USAFA dentro da rede. Esse prontuário eletrônico que nós temos conecta com essa entidade privada que vai fazer essa fila de atendimento e continua o tratamento dentro da própria rede. Então, não temos nenhum problema, não teremos como ele tirar isso, ele vai continuar e vamos ampliar ainda os postos de atendimento. Agora, a candidata responde às perguntas dos nossos convidados. E o primeiro convidado a fazer a pergunta é o presidente do CDL de Praia Grande, Antônio Luiz de Souza. Senhor candidato, candidata, a nossa pauta da Câmara de Dirigentes Lojistas hoje é entender o que farão, se eleitos no Executivo, em relação à burocracia imposta às empresas da cidade. Nós sabemos que tem casos que demoram de 1, 2, 3 meses e até 2 anos para regulamentar qualquer tipo de situação e vindo multas em cima, né? A gente entende que também essa parte burocrática tem que ser feita, porém, ela tem a possibilidade de ser digital? Essa é a nossa pergunta e gostaria de saber também se vai dar abertura para a voz dos comerciantes junto da sua gestão. Sim, acho que o caminho é a tecnologia, né? É o digital. Nós trabalhamos bastante já há muito tempo
para fazer o geoprocessamento na nossa cidade, que é o primeiro documento que a pessoa precisa para se estabelecer, saber, eu posso me estabelecer nesse local? Começa daí. Então, o que acontece? Muitos comerciantes, ou mesmo construtores, às vezes, eles compram, querem executar uma obra e não tomam essa cautela de saber se aquele lugar pode. Então, ele já breca no primeiro documento. E, a partir daí, começa essa demora imensa, né? E depois vem certidões, uma série de documentos que a gente tem como desburocratizar, sim. E precisamos, porque nessa minha caminhada agora na campanha, eu tenho ouvido muitos comerciantes, muitos microempreendedores, muitos transportadores, e a grande reclamação é a demora que impacta tanto na licença, emissão de nota fiscal, que é receita para o município, nos transportadores para emplacamento dos veículos. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos aprimorar esse geoprocessamento, já está a lei de uso e ocupação do solo para que o comerciante possa saber se aquilo é possível naquele local, disponível online, e vamos entrar com o processo digital para que a gente tenha uma rapidez maior no atendimento nas demandas das várias secretarias. Alguns casos, ele passa por transportes, passa por finanças, passa por urbanismo, disparando isso de forma digital, todos fazem ao mesmo tempo e você tem uma rapidez. E o atendimento, se abrir as portas para o comerciante, nós vamos abrir as portas para todos os segmentos. Eu tenho uma característica, até por conta de trabalhar como secretária ao longo desses anos todos, de conversar, de ouvir, participar de conselhos, participar de comissões, e são momentos ricos quando você se reúne com segmentos para discutir aquilo que interessa ao segmento. Então, a gente vai trabalhar muito nesse governo, ouvindo e buscando lá, como eu já falei, quando vem aquela demanda, normalmente as pessoas já têm a solução, né? Milagrosa às vezes, mas a gente trabalha essa solução de forma técnica e jurídica para ter uma melhor resposta para aquele que está demandando aquela situação. Então, sim, teremos uma porta muito aberta, nós vamos reformular esse atendimento para dar atenção para todos os segmentos, não é só os comerciantes, e teremos essa parte digital muito forte em todas as áreas. E quem faz a segunda pergunta deste bloco é o nosso convidado, advogado Dr. Roberto Mohamed. O Hospital Irmã Dulce, que é parte importante do atendimento do SUS no município de Praia Grande, passou recentemente pela possibilidade de perder o seu imóvel numa ação que representava uma mínima parte do valor desse imóvel. Os candidatos têm algum projeto para resolver a situação desse hospital, que é tão importante para Praia Grande e para todo o litoral sul, equacionando as dívidas do hospital, trabalhando junto, já que a prefeitura se omitiu nesse episódio? Na verdade não é bem assim a história, né? O Hospital Irmã Dulce, ele não deve nada, o hospital. Isso é um processo da ação médica comunitária lá de trás, e quando a prefeitura encampou o hospital, teve um acordo judicial, e nesse acordo judicial a prefeitura vem pagando valores para a ação médica comunitária, e ao término desse acordo, os imóveis passam para a prefeitura, e nós estamos em dia com todos esses pagamentos. A prefeitura não deve nada. O que aconteceu é que esse caso específico, o juiz não tinha conhecimento naquele processo do acordo judicial. E aí ele fez o papel dele, ele julgou aquela ação e mandou penhorar e leiloar o imóvel porque ele não tinha conhecimento do acordo. A Procuradoria do município esclareceu, mostrou o acordo, já reverteu, então ela tem que buscar a demanda com a ação médica comunitária, não com a Prefeitura de Praia Grande, não com o Hospital Irmã Dulce. O Hospital Irmã Dulce continua legalizado, não tem nenhuma chance porque ele é do município. Ele, acabando ao término do acordo, ele passa o documento final para o hospital. Então não há a menor possibilidade de se perder o hospital, até porque, como ele mesmo falou, ele é um hospital de importância regional. Muita gente, às vezes, critica o nosso hospital, mas ele é o maior hospital público em termos de atendimento, porque é o que mais recebe atendimentos da Baixada Santista por SUS.
Então agora, quando o Santos está entrando também com a Santa Casa, com as vagas, a gente vai ter uma redistribuição melhor, mas o nosso hospital, ele atende todos os nossos municípios nas nossas referências, e a gente não pode perder nem para a cidade e também para a região. Porém, quem dera a região, a gente fortalecesse os hospitais de Itanhaém, São Vicente precisaria um hospital forte, porque o que nós temos de vaga de UTI é o que tem de vaga em São Vicente. Então a gente acaba suportando toda a região dentro do nosso município. E se a gente conseguir fortalecer de forma metropolitana, aí cada um consegue absorver as suas demandas na cidade. Mas o hospital é nosso e vai continuar nosso. A gente tem mais uma pergunta do advogado e professor universitário, Dr. Fabrício Pozzocco. Diante do problema da pandemia, os pais estão muito preocupados como retornar os seus filhos para a escola. Como fica essa situação do ensino municipal? Quais são as medidas que a prefeitura tem preparado para esse retorno às aulas? Já estão, né? Na verdade, nós estamos, eu não estou na prefeitura ainda, estarei a partir de 1º de janeiro, mas a Secretaria de Educação vem trabalhando esse ano todo, não só prevendo já o que vai acontecer o ano que vem, que podemos ter ou não o retorno de 100% da aula, mas a gente vem trabalhando num diagnóstico dessa criança, o que aconteceu com esse aprendizado dela ao longo o que ela perdeu ao longo de 2020. E o nosso programa para o ano que vem chama Ponte do Saber, é esse diagnóstico e fortalecer as crianças com o reforço escolar. Então hoje pode aumentar de 800 horas para 1.200, dependendo da quantidade de crianças que teve essa perda. Alguns se adaptaram. Eu, por exemplo, se eu referindo ao que eu tenho dentro de casa, meu neto, ele teve até uma facilidade em algumas matérias, em outras não. Sim. As crianças menores, eu acho que a perda foi muito grande, que é a fase de aprendizagem, de alfabetização. Ele é fundamental por isso, né? O ensino fundamental, e a convivência, ele né? Realmente é fundamental, e porque ele dá aquele pontapé e o start na criança para ela continuar e ter facilidade para continuar o estudo. E os primeiros anos, muitas vezes, você já tendo um professor e tendo um pai, uma mãe, um responsável ajudando, já é difícil. E hoje, com a mãe, o pai ou o responsável tentando, muitas vezes sem condição, não foi qualificado para isso, né? É responsável. Ele não, como não compete ao professor educar, não compete ao pai também ensinar. Mas houve, acho que, uma grande união, né, de professores. Eu vejo que a rede toda se mobilizou e nós precisamos buscar mais qualificação dos professores, das equipes de atendimento para suportar toda essa demanda das crianças e dos pais também, caso a gente continue ainda online, né? Então a gente está se preparando para os 2 casos para o próximo ano. Agora a pergunta do presidente do LIDE Litoral Paulista, Jarbas Marques. A violência, de uma forma geral, é um tema que atinge o nosso país há décadas. Seja a violência do crime organizado, seja a violência contra minorias, negros, mulheres, a violência sexual contra crianças e adolescentes e outras formas. Especificamente na Praia Grande, ela tem crescido recentemente. Qual a sua ação como líder da Prefeitura para enfrentar essa violência e como envolver o Ministério Público, o governo estadual e o governo federal nas ações que serão aplicadas? Bem, a violência é inadmissível, né? Nós temos sofrido essa violência ao longo dessa campanha, sentido na pele, né? A violência envolvendo o tráfico de drogas, envolvendo as crianças, os jovens que estão à disposição da criminalidade. Então vamos falar assim que a Praia Grande não é uma cidade violenta, mas nesse período político ela se tornou um objeto político. Essa parte da violência virou um objeto político, muito ruim. Mas voltando ao nosso tema, que é mulheres agredidas, a violência racial, todo tipo, toda forma de violência, elas são inadmissíveis e o município vai trabalhar muito fortemente nisso e tem trabalhado fortalecendo essa parceria com o governo do estado,
nos equipamentos, em prédios, na tecnologia, nessa inteligência que foi implantada dentro do SICOI, e nossa busca agora é ampliar, nós vamos ampliar o efetivo da Guarda Municipal, buscar a ampliação do efetivo da Polícia Civil, Polícia Militar, virar o DEIC para a nossa cidade, porque nós vamos enfrentar o crime de qualquer jeito, nós vamos trabalhar, não podemos aceitar a criminalidade mandar na nossa cidade. Nós não vamos virar o que se vê em outros estados, em outras cidades, não vamos aceitar, não estamos aceitando. Nosso erro, talvez no primeiro turno dessa campanha, foi recuar perante as ameaças. Quando fomos ameaçados e impedidos de entrar nos bairros da periferia, porque o PCC supostamente estaria ameaçando, e realmente fomos ameaçados por pessoas ligadas ou não ao PCC, nós recuamos tentando preservar a vida das pessoas. Por quê? Eu tinha certeza que não iriam fazer nada comigo, mas as pessoas que estavam me recebendo foram ameaçadas também. A minha equipe foi ameaçada. As pessoas que nos receberam em uma reunião em casa também sofreram retaliação no dia seguinte. Isso foi no primeiro turno. No segundo turno, continuamos com algum tipo de violência também nas nossas equipes, a violência que o prefeito sofreu ontem na rua, botando fogo no meio da rua. E a gente tem que enfrentar isso, porque a violência não faz parte de nós, não faz parte do crescimento da nossa cidade. Quando nós levamos infraestrutura para todos os bairros, foi para levar viaturas, levar ambulância, coleta de lixo, dar condições de vida para as pessoas com qualidade. E isso a gente vai continuar fazendo. Por mais que alguns não queiram, a nossa cidade, ela é uma cidade em desenvolvimento e em crescimento muito grande. Ela é talvez onde tenha mais possibilidades de crescimento da Baixada Santista, e todo mundo, é o brilho dos olhos para todo mundo, né? Onde um dia nós tivemos a Pérola do Atlântico no Guarujá, e uma má gestão fez do Guarujá aquilo que aconteceu com eles, que para recuperar foi muito difícil. Praia Grande hoje é uma pérola aqui do nosso Atlântico, e todo mundo quer, né? Muito fácil você chegar numa cidade e você pegar tudo pronto e falar que não está nada pronto, que está tudo destruído, que você não tem escolas, que você não tem depósitos de criança, uma creche. Nós temos 77 escolas hoje, todas monitoradas, todas com rede de fibra ótica, 300 quilômetros de fibra ótica interligando mais de 2.700 câmeras, e nós vamos levar mais 2.500 câmeras para os bairros da periferia, compondo um grande cerco no município todo e coibindo a ação de marginais para pedestres. O furto de carro praticamente sumiu, porque o cerco eletrônico verifica as placas dos carros para entrar e sair. Então, com a vinda do DEIC também para a nossa cidade, fortalecendo esse combate à criminalidade, com certeza nós teremos a nossa cidade cada vez mais segura. A gente tem ainda uma pergunta de um morador de Praia Grande. Meu nome é Viviane, eu quero saber em questão da área da saúde da mulher aqui na Praia Grande. E também quero saber a respeito de um hospital veterinário para os animais que são cachorros de ruas. Bom, a mulher, ela tem um centro de especialidade voltado para a mulher, com acompanhamento de câncer de colo de útero, de mama. Tem uma demanda, sabe, que as pessoas falam assim, não tem um centro oncológico na cidade. Não dá para ter tudo, né? A referência, quem dá da saúde é o Estado. Ele não dá, nós não somos, vamos escolher fazer um hospital aqui, referência de oncologia. Então, o prefeito, ao longo desse tempo, ele teve a referência em neuro, referência em ortopedia, trauma-ortopedia, e agora nós vamos entrar com a referência em cardiologia e trauma infantil. Na parte da mulher, nós temos o acompanhamento dentro desse centro de especialidade voltado para a mulher. E uma das nossas USAFAs, que vamos construir agora nos próximos 2 anos, serão 4 USAFAs, e nós vamos fazer uma na aviação
com o ambulatório da mulher, para ter aquele atendimento ali mais fechado, uma coisa mais íntima para a mulher, dando essa cobertura, esse atendimento que tem essa demanda da sociedade. E quanto aos animais, lá atrás foi feita uma lei, até de autoria do Cássio Navarro, de um hospital público veterinário. Não é fácil. Fazer um prédio, ele é possível, você arruma parceiros, você pode arrumar uma verba de orçamento, o difícil é o custeio. Então, quando as pessoas falam, eu vou fazer, eu vou montar, fazer é fácil, o custeio não cabe na máquina. Então, nós temos que ter parcerias com uma universidade, com uma entidade privada. Então, lá na frente, a gente pode conseguir essa parceria e vamos buscar. Mas, de momento, o que a gente precisa é resolver o problema que nós temos dos animais na cidade. Nós temos problema de amparo aos animais. Hoje tem uma associação que eu visitei, tem mais de 130 animais, super bem cuidados, mas com muita dificuldade, com veterinários, com atendimento. Então, nós temos que ser parceiros dessas entidades e já temos recursos alocados para isso. Vamos fazer parceria para o amparo e migrar depois para um projeto maior, junto com uma entidade privada, para que tenha não só um depósito de animais. Nós não vamos tratar dessa forma um animal como não tratamos as nossas crianças numa creche. Nós vamos cuidar dos animais, dar o atendimento e colocá-los de volta numa família. E, além disso, nós vamos ter um ambulatório já para fazer um pronto atendimento, como um pronto-socorro PET, para que esses animais, pessoas carentes que não tenham condições de cuidar do animal, às vezes animais de rua, que a gente tem esse atendimento, mas vamos trabalhar bastante com a iniciativa privada, fazendo parcerias com associações também, que tem muita gente querendo fazer o bem. Você encontrei ao longo dessa caminhada muitas associações, muitas entidades, todas querendo de alguma forma cuidar, e às vezes não tem braço para tudo. Então é a hora do poder público somar, olhar, ter um mapa, onde estão as entidades, a igreja participando, aquele mapão mesmo da cidade, você setorizar o que é que você pode fazer em parceria comigo e nós vamos fortalecer e dar uma melhor qualidade de vida para os animais e para as pessoas. E o povo quer saber. Vamos lá então, mais uma pergunta de munícipe. Candidatos, boa noite. Eu sou o Marcelo, morador da cidade de Oceã, Praia Grande. A gente sabe que um dos fatores de segurança pública está ligado diretamente às condições da localidade em que nós vivemos, e a gente percebe que, principalmente no bairro Oceã, a gente tem uma deficiência muito grande de iluminação pública. Então eu queria saber quais são os projetos do novo prefeito para a revitalização da iluminação das ruas da cidade de Oceã. Obrigado. Iluminação, ela se tornou um objeto de cobiça hoje, né? Onde a gente já tem uma iluminação mais branca, aquela bem mais clara, já escurece o vizinho, né? Então, onde era claro, ficou escuro. Então, essa migração para as lâmpadas de LED já está no nosso programa. Vamos trocar toda a iluminação e, além disso, vamos fazer a duplagem dos braços em pontos principais. Onde tem um braço, vão 2 luminárias, principalmente onde tem playgrounds, esses equipamentos de esporte, e fazer com que todas as áreas disponíveis da cidade, tem aqueles cantos, aquelas pequenas praças, nós vamos levar não só a iluminação, mas levar esses equipamentos, fortalecendo o uso com a família. Um lugar parado e escuro vai a coisa do mal, né? Então a gente vai clarear e ofertar equipamentos para que as pessoas levem suas crianças e a família. E além disso, a gente vai ampliar também nos parques e vamos implantar mais parques, né, na cidade. Hoje nós temos aquele parque da cidade, o Parque Fuad Beck, e vamos fazer parques também iluminados com praças de esporte, com a parte verde, com arborização nos bairros na Caieiras, Vila Sônia, Quietude, no Maracanã, na Nova Mirim, no Melvino, Esmeralda, enfim, nós vamos proporcionar espaços para lazer, esporte com segurança, e iluminação é segurança pública também, né? A gente tem mais uma pergunta de um munícipe, vamos ver? Eu gostaria de fazer uma pergunta para os candidatos aqui, que hoje haverá um debate na TV Band, sobre os comércios. Se algum dos dois tem alguma proposta de flexibilizar um pouco os impostos para a gente, né? Para a gente trabalhar um pouquinho mais sem pressão, sem nada.
porque a tributação municipal é muito cara para manter um comércio aqui na cidade. Gostaria que os dois respondessem qual dos dois vai ter uma proposta melhor para a gente poder apoiar, ok? Meu nome é Enéas, da Praia Grande. Obrigado. Obrigada, Ana. Enéas, nós vamos sim. A gente tem uma proposta muito interessante que ela vai atingir duas vertentes. Uma, para ajudar no pagamento dos tributos, em face até da pandemia, e numa mesma situação, ajudando no primeiro emprego. Então, nós vamos fazer um programa de primeiro emprego, trocando o valor do salário desse jovem que vai para o primeiro emprego pelos impostos e taxas que ele teria que pagar. Então, uma grande parceria do poder público com a iniciativa privada para minimizar o impacto que teve o comércio e dar oportunidade também de emprego para aquela família que perdeu vagas de emprego, às vezes do pai e da mãe, mas tem um jovem que pode ingressar através desse sistema. E a gente tem os ambulantes, a gente tem aqueles transporte escolar, buffet, manicures, que sofreram muito com a pandemia, alguns ainda não conseguiram retornar, e a gente vai também ofertar parcerias com o Banco do Povo. Bom, candidata, agora, a partir de agora, a senhora tem 2 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer o convite, agradecer a todos que nos assistiram e dizer para vocês que a Praia Grande cresceu muito, a Praia Grande virou um objeto de cobiça, como eu disse, de todos. É uma cidade acolhedora, uma cidade que recebe seus turistas, pessoas que se deslocam da região e de outros estados para viver, para escolhendo Praia Grande pela qualidade de vida, e que nós vamos continuar todo esse trabalho ampliando a oferta de serviços, ampliando a oferta com qualidade, devolvendo a todos os munícipes aquilo que eles pagam em tributos, aquilo que é pago em taxas, enfim, fazendo parcerias com a iniciativa privada, com a população, ouvindo a população, recebendo essas demandas sempre de portas abertas, querendo fazer o bem, porque o bem sempre vence no final. Então, no dia 29 de novembro, vote Raquel, vote 45. A senhora ainda tem 1 minuto. Quer utilizar? Tem 1 minuto? Pode usar. Eu vou falar para vocês que a nossa campanha, ela tem se desenrolado de uma forma muito limpa, muito transparente, ouvindo as pessoas, trazendo para as pessoas aquilo que há de melhor no nosso plano de governo, um plano de governo construído de forma técnica, de forma pé no chão, com responsabilidade fiscal, e que tudo que está lá não é um sonho. Nós não vendemos sonhos, nós não vendemos ilusões. Nós estamos apresentando um pacto com a sociedade, que o meu compromisso é com a cidade, o meu compromisso é com a família, com os jovens, com os idosos, com as crianças, com Praia Grande, que foi a cidade que eu escolhi para viver. Meu pai e minha mãe escolheram Praia Grande e eu optei por permanecer e lutar pela cidade. E vou ficar e vou lutar por ela. Muito obrigada. Muito obrigada, candidata. Sucesso obrigada, nessa empreitada. Chegamos ao fim das eleições 2020 com os candidatos à Prefeitura de Praia Grande. Muito obrigada, candidata. Obrigada a toda a equipe que tornou esse debate possível. E obrigada a você pela sua audiência. Uma excelente noite. Até mais.